Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vinda ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, neste dia de São Josafá, bispo e mártir da Igreja, que deu a vida por amor a Cristo. O Santo Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, propôs-lhe Jesus uma parábola, para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça. Senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus nos conta esta parábola para nos mostrar a necessidade de rezar sempre, ou seja, a importância, a necessidade da oração perseverante, de perseverarmos na oração. Veja, se este juiz, que não temia a Deus, era irreverente e não respeitava homem algum, ou seja, não tinha aquela solicitude para com o próximo, se ele escutou as inoportunas petições daquela viúva que lhe clamava dia e noite por justiça, se ele atendeu esta viúva para que ela não importunasse mais, quanto mais Deus, que é justo, que é bondade, que é misericórdia, não escutará nossas orações se o fizermos com perseverança. Então aqui está uma questão essencial. Devemos primeiramente rezar. E rezando, devemos criar o hábito da oração, ou seja, a perseverança da oração. Devemos rezar todos os dias. Assim como devemos alimentar o nosso corpo todos os dias, devemos alimentar nossa alma com a oração todos os dias. Como anda a nossa vida de oração? Como é o nosso compromisso espiritual para com Deus? Deus quer se comunicar conosco, quer que nos comuniquemos com Ele. Deus quer estabelecer conosco este diálogo por meio da oração. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, não negligenciemos esta necessidade vital, essencial da nossa alma, que é a oração. Não fujamos da oração. Veja, essas lindas frases que os santos falam sobre a oração, 5 frases dos santos, para que a gente veja a importância da oração e reafirmar o que este Evangelho nos ensina neste dia. Primeiro, dizia Santo Agostinho: para poder rezar, tenhamos fé. E se queremos que a fé que nos faz rezar não desfaleça, rezemos. A fé faz brotar a oração, e a oração que brota habitua-se a pedir o fortalecimento da fé. Ou seja, esta intrínseca ligação entre a fé e a oração. A fé faz brotar a oração, e a oração fortalece a fé. E veja com o questionamento de Jesus no final do Evangelho de hoje: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? E como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que a gente alimente a nossa fé. Como? Rezando. Não tem segredo. O segredo para rezar é se colocando em oração. Rezando um texto mariano, um texto da misericórdia, participando da Santa Missa, visitando o sacrário, adorando Jesus sacramentado, lendo o Evangelho do dia, meditando a liturgia diária do dia, a palavra de Deus, o que é Deus se comunicando conosco, se colocando na presença de Deus para espontaneamente conversar com o Senhor. Então, existem diversos meios para que a gente viva esta vida de oração e fortaleça a nossa fé. E veja o que dizia Santo Afonso de Ligório: da oração depende a nossa mudança de vida, o vencer das tentações, dela depende conseguirmos o amor de Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna, ou seja, tudo o que precisamos para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo como a nós mesmos, para nos santificarmos, para perseverarmos até o fim, para sermos salvos, para vencermos as tentações. Tudo a
alcançamos por meio da oração. E o mesmo Santo Afonso de Ligório fala: quem reza se salva, quem não reza se condena. Ou seja, todos os condenados do inferno estão lá porque não rezaram. Não rezaram, não agradaram a Deus, se condenaram. Todos os eleitos de Deus são aqueles que rezaram, que se colocaram na comunhão com Deus. Portanto, rezemos pela nossa salvação. Terceiro santo que fala é São João da Cruz. Quem foge da oração, foge de todo bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste sábado, dia de São Josafá, não fuja da oração, porque quem foge da oração, foge de todo bem. Veja essa quarta frase que fala Santa Faustina no diário: tem que rezar a alma pura e bela, porque de outra forma perderia a sua beleza. Reza a alma que está buscando essa pureza, porque de outra forma não a atingiria. Deve rezar a alma recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda a graça provém da oração. Então, ninguém está desobrigado da oração. Todos, absolutamente todos, precisamos rezar. Do mais pecador ao mais santo, todos precisamos rezar para realizarmos a vontade de Deus em nossa vida. E por fim, essas frases de São Padre Pio: a sociedade de hoje não reza, por isso está desmoronando. A oração é a melhor arma que possuímos, a chave que abre o coração de Deus. E também continua São Padre Pio: ore, espere, não se preocupe. A preocupação é inútil. Nosso Senhor misericordioso escutará a sua oração. Então, São Padre Pio nos ensina a necessidade da oração. Nossa sociedade está desmoronando porque falta a oração. E também é a oração segredo para abrir o coração de Deus, para que o nosso coração seja reconduzido ao coração de Deus. Então, veja, São Josafá é um bispo e mártir que foi morto por causa dos cismáticos ortodoxos que tiraram a vida dele, que espancaram ele após ele ter celebrado a divina liturgia, espancaram ele e por isso ele foi martirizado, por causa da sua fé em Cristo, por causa da sua fé católica, por causa do seu amor a nosso Senhor. Por isso ele é o padroeiro do ecumenismo, porque através dele, esses algozes ortodoxos que o martirizaram se converteram após terem tirado a vida de São Josafá. Esses algozes ortodoxos se converteram à fé católica. Então, ele é o patrono pela unidade dos cristãos e também é conhecido como arrebatador de almas, porque conseguia conquistar muitas almas para Cristo. Que ele nos ensine a termos este verdadeiro ato de fé, crendo no Senhor, para que, seja o Filho do Homem voltando, ou seja, nós indo ao seu encontro, ele encontre fé em nossos corações. Que Nossa Senhora fortaleça a nossa fé e a nossa vida de oração. Ela que perseverava na oração. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre em todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Josafá, bispo e mártir, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.